A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, o fato para que eu gravar esse vídeo é para nós trabalhar um assunto que é muitas vezes incompreensível para muitos líderes religiosos, para os homens que se dizem pastor, né? Bispo. Porque é assim, meus irmãos, olha só. Em Coríntios 11 fala claramente que o Senhor Jesus revelou para Paulo, né? Para ele instruir as igrejas, as irmãs e os homens também, né? Na parte de as mulheres, primeiramente fala o capítulo anterior, dentro do contexto, para o homem não usar cabelo comprido, não encobrir a cabeça, né? Depois, em seguida, fala para a mulher não orar a Deus com a cabeça descoberta. E muitos líderes têm feito uma confusão, não sei porquê, mas Deus o sabe, né? Deus o sabe, por causa que, veja só, não tem como se confundir, porque é bem claro, bem claro, bem claro. Mas eu tenho certeza que muitos fazem de propósito, muitos fazem de propósito. Os que já fizeram de propósito, hoje você vê muitos vídeos na internet, muitos dizendo que se arrepende por causa que pregava mentira, até sobre outras doutrinas que não estavam enquadrado com a Bíblia, no Novo Testamento, eles dizem que era mentira, hoje estão arrependidos. Então, né, hoje eu vou falar especialmente a parte do véu, de Coríntios 11. A mulher deve cobrir a cabeça, dizem que era só costume, mas isso que nós vamos trabalhar dentro da Bíblia. Não adianta nós pegar algo daqui e correr para livro de teologia. Não. A Bíblia não é simplesmente uma prova qualquer, uma prova tipo uma prova do Enem anual que você tem que pegar gabarito para traduzir a Bíblia. Dali, vir para cá, escutar teólogo que estudou teologia. Não. As Santas Escrituras nós temos que encontrar ela no resultado aqui dentro. E quando se fala do contexto, é dentro o contexto é o capítulo inteiro. Não adianta dizer que era costume. Então é isso que nós vamos ver e nós vamos trabalhar esses pontos, tá bom, meus irmãos? Irmãs também. Para você, irmã, que é de oração, você que quer servir o Senhor Jesus na terra, o verdadeiro, né? O Senhor Jesus Cristo dos apóstolos, de João, Pedro, Marcos, Lucas, né? Do apóstolo Paulo, como a gente sabe, né, irmão? Fala em Atos que o Senhor Jesus apareceu para Paulo no caminho, né, de Damasco. Está escrito lá, né, em Atos, escrito. Ele é um perseguidor das igrejas, ele excedia em judaísmo. Era uma lei judaica que ele guardava na linha. Então, muitos teólogos falam que o véu era da lei judaica, outros dizem que é só para a igreja de Coríntios. Então, a gente vai ver na leitura que eles falam, é totalmente a própria Bíblia, não é eu, não é eu. A própria Bíblia vai derrubar essa tese. A própria Bíblia, não precisa, na luz da Bíblia, não precisa de livro de teologia, porque é um absurdo nós pegar as Santas Escrituras, né? Pegar as Santas Escrituras e recorrer a um livro de teólogo, um livro de teologia, um historiador, para traduzir as Santas Escrituras. Isso aí é um absurdo, isso aí, Deus não aprova essas coisas. As Santas Escrituras tem que ser traduzida só por ela. E se os líderes não pregam, aí é problema deles, né? Não é? Não é verdade, meus irmãos? Então, isso aí. Então vamos ler a passagem que está em Coríntios, que fala sobre o véu da mulher, né? Vamos aqui, ó. Fala assim, ó. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Olha, e louvo-os, irmãos, porque em tudo vós lembrais de mim, e retendes os preceitos que como vós entregueis. Mas quero que
saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça de toda mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Agora, aquela parte lá do homem, viu? Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Agora a mulher. Mas toda mulher que ora ou profetiza descoberta. Olha só, lá o homem é coberto, a mulher é descoberta, ou seja, sem algo na cabeça, não é com cabelo. Desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Interessante esse verso aqui, ó. Já explicando um pouco já. É como se estivesse rapada. Isso já dá uma pista, uma noção que o versículo quer dizer, né? É como se estivesse rapada, quer dizer, não vale nada, né? Agora o 6 é interessante, ó. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tá vendo? Tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente, tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu, olha. Que ponha o véu, tá vendo? Que ponha o véu. Não falando que ponha o cabelo, né? Aí fala o 6, o 7 agora, o verso 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Por que o homem é a glória de Deus? Minhas irmãs, vocês que são mulheres, minhas irmãs, você sabe por que muitas vezes o líder que se diz pastor não ensina? Por que o homem é a imagem e glória de Deus? Porque Deus é um varão e o homem é um varão. Então, quando Deus fez o homem, Deus falou assim para o homem, primeiro, façamos homens a nossa imagem e semelhança. Então, isso que acontece? Né? O homem é a imagem de Deus porque Deus é um varão. O homem é um varão, né? Eu, graças a Deus, fico muito satisfeito por eu ser um varão, né? Um varão, né? Homem. Deus é um status de homem, de um varão, né? Deus não é homem, Deus é um varão, né? Todo-poderoso, né? Deus, o Senhor Jesus Cristo é um varão todo-poderoso. Hoje, a glória foi elevada aos céus, né? Então, a mulher é a glória do varão. Por quê? Porque a mulher foi feita do homem, né? Então, a mulher parece com o homem, tem todos os sentimentos, pé, mão, cabeça, orelha, tudo do jeito. Mas a semelhança dela já é feminina, né? Ela é semelhante ao homem, mas o homem não. O homem é aquela semelhança diretamente de Deus, ou seja, ele é um varão, Deus é um varão, ele também é um varão, né? Por isso que fala essa palavra. Ele é a imagem e glória de Deus, né? E a mulher é a glória do varão, né? Então veja só, fala aqui, né? O 9 agora, né? Porque também o varão não foi feito, criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, o 10 fala, olha só, verso 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Olha que interessante, olha, por causa dos anjos. Então, quando os teólogos falam, você que é teólogo deve estar me ouvindo agora, você que já ouviu esses teólogos falando, o homem até da sua igreja que fala que se diz pastor. Por que eu falo assim, mano, meus irmãos, que se diz pastor? Porque o Senhor Jesus é o nosso pastor. Pastor é verdadeiro, é só ele. Se ele é o verdadeiro, porque pastor é um dom, né? Então, o que fala em Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. No Novo já fala, o Senhor Jesus falou assim, eu sou bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, não é? Então, ele é o nosso pastor, né? Então, eles falam assim, é por causa do templo de Afrodite que tinha lá naquela época, era um costume, tudo coisas que não está escrito que era. Aqui, se aqui fala assim, aqui tá escrito essa palavra aqui por causa do templo de Afrodite, da deusa pagã, Diana, como eles falam, era para tudo que eles falam, tá falado aqui. Mas aqui não está falando nada sobre esse respeito, não tem como. Tem livro de teologia, mas aqui eu falei para vocês agora anterior, não tem como. A gente pegar uma coisa que está falando ali e vir traduzir a Bíblia, isso aí é um absurdo, não tem como, isso aí é diabólico e maligno, né, meus irmãos? Então veja só o que acontece lá, por causa dos anjos, não é? Então, todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor.
que já começa já a emparelhar espiritualmente os dois em um nível só, não é isso? Agora o 12, ó, porque a mulher, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus, não é isso? Tá vendo? Agora o 13 é interessante, olha só o 13. Julgai entre vós mesmos, tá vendo? Julgai, não é que dizer que a mulher vai para o inferno, não, julgai dizer assim, olha, tá aqui a palavra, vocês estão orando sem véu, tem que usar o véu, julgar, né? Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Então, ore a Deus descoberta, ou seja, se fosse um costume, como que está falando ore a Deus descoberta? Então, a Bíblia ela não ensina costume. A Bíblia não ensina costume, que você pode ver de Gênesis a Apocalipse, ela não ensina costume. Ela não ensina costume, ela ensina mandamento. Até nos mandamentos que era da lei, o sacrifício de animais, que toda a igreja sabe, que o Senhor Jesus aboliu. Era mandamento. O sábado, a maioria das igrejas não guarda sábado, porque foi abolido. Isso aí as escrituras falam. Embora tenha alguma igreja que guarda o sábado, isso é heresia. Fora da doutrina de Jesus Cristo, é heresia. E aí, os que praticam heresia não herdarão o reino de Deus. Então, a sã doutrina, ela é muito valiosa para a salvação. Fala lá em Timóteo que os que for contra a sã doutrina, fala lá que a lei é para os parricidas, matricidas e os que matam pai, matam mãe, né? E os idólatras e os todos que for contra essa doutrina, né? Em Gálatas também 5, Gálatas 5, 19, 20, 21 fala lá, cita várias vezes lá também, os que praticam heresia não herdarão o reino de Deus, em Gálatas também fala. Então, muito importante a sã doutrina. Não é isso, meus irmãos? Então veja só aqui, ó. Olha o 14 fala. Ou não vos ensina a mesma natureza, ou seja, desde quando o mundo é mundo, né? A natureza, né? Que é desonra para o varão ter cabelo crescido, não é? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Aí, meus irmãos, esse versículo que eles fazem confusão, de propósito, a maioria de propósito, e muitos irmãos que estão em certa denominação que não guarda essa palavra, vão na teoria do líder religioso. Então, eles fazem confusão com essa versículo 15. O versículo 15 é a contradição deles. Olha só, vou repetir para vocês, viu? Olha, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Olha como a palavra fala, em lugar de véu. Eles dizem, pode perguntar para eles falam assim, é véu, já não é véu, quer dizer, foi dado em lugar de véu. Aí como que fica esse contexto? Você vai pegar esse versículo inteiro, você vai pegar esse verso isolado e jogar todo o contexto fora? Os 14 versos que passou para nada? Não tem lógica, meus irmãos, não tem base bíblica, não tem espiritualidade que consiga suportar essas coisas. Não é assim que funciona. Não tem como. Então quer dizer que primeiro, o apóstolo Paulo foi usado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor, né? Deus usou aquele homem pelo Espírito Santo. Então, como que ele vai ler toda a palavra para chegar lá embaixo, anular o que ele escreveu? Não tem lógica. Nem nós escrevemos uma carta para um parente que está longe. Hoje em dia não tem mais quase carta, ninguém quase usa. Não vai ter como falar uma coisa lá embaixo. Então, para entender esse versículo aqui, meus irmãos, vou falar o que o Senhor me revelou, o Senhor me deu a entender. Quando, desde uns 20 anos atrás, que eu congrego no ministério que usa essa palavra, sabe como é? Quando fala aqui, o cabelo foi dado em lugar de véu, esse resultado aqui está no verso 6. Como assim? Fala assim, ó, o verso 6. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também, olha. Se não se cobre, esse véu já... Se não se cobre com o véu, se supor que o véu seja o cabelo, esse cabelo, em aspas, já está cortado, se não, né? Então não tem como seu cabelo aí. Tosquia-se ou rapar-se, né? Que ponha o véu. Então, quer dizer, já perde o 6, explica o 15, quer dizer, perde toda a lógica de dizer que o véu é o cabelo. Não tem como.
Não tem como, meus irmãos, não tem como. Então o que acontece? Aí, para entender também esse verso aqui, 15, vamos entender o seguinte. Uma coisa muito importante nós compreender. Por que foi dado em lugar de véu? Porque aqui está pedindo no contexto para a mulher orar só quando a mulher usar o véu, só quando for orar. Só quando for orar. Não está pedindo para ela passar o dia inteiro dormir com o véu. Não. Aqui está. Vê que a palavra está dizendo. Olha só. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, que é o marido, não é? Porque é como se estivesse rapada. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ou seja, descoberta, descoberta, meus irmãos, com algo, não é com o cabelo. Desonra a sua própria cabeça. Por quê? Por causa que só está pedindo. Tá, não é eu, meus irmãos. Não é eu, não é nós que defende, não é milhões de irmãos que defendem essa palavra. É simplesmente a palavra, entendeu? Então, muitas vezes, muitos criticam a congregação cristã no Brasil e muitos ministérios que usam, pregam que a mulher deve usar o véu para orar, porque compreende errado, porque não querem obedecer, porque não é os ministérios, não é nem o ministério, é a palavra que está dizendo, porque está dizendo aqui só para orar. Você pode conferir várias vezes. Está pedindo só para orar, na hora de orar, não está pedindo na hora, é só na hora de orar. O homem também, aqui, olha o 4, fala. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Ou seja, coberta com o quê, meus irmãos? Com um véu, ou com um chapéu, ou com boné, né? Com boné, né? Então, o que acontece? Ou com um capuz, ou quem trabalha em obra com um capacete, né? Na cabeça. Então, o que acontece? Só está pedindo para quando for orar. Então, não é pecado nós homens usar um chapéu. Não. Parou de orar, pode colocar o chapéu. Está pedindo aqui é quando for orar. Então, o que acontece? Então, aí eu quero trabalhar uns 3 pontos, meus irmãos. 3 pontos interessantes aqui. 3 pontos. Interessante. Muito importante aqui. É muito importante esses 3 pontos que eu vou trabalhar. O primeiro falam assim, as mulheres falam assim, eu creio, eu acho que Deus não vai me ouvir porque eu não tô sem ver. Eu acho que Deus não vai me ouvir porque eu tô simplesmente não usando o véu. Eu acho que não é por aí que funciona. Então, meus irmãos, esse acho, meus irmãos, fala a Bíblia que as escrituras falam, e eu falo comigo mesmo, nossa opinião não é nada. Nosso acho, nós temos que despegar nosso acho e jogar no lixo. Nós não temos que achar nada. Ou nós falamos assim, não vou obedecer agora, eu estou fraco, não é tempo ainda, mas não adianta ir contra as Santas Escrituras. O acho, meus irmãos, é lixo. O acho é lixo, negócio de acho, eu acho, e o meu acho, achar, o meu pensar. O meu pensar vai ser contra essa palavra. Aí o que acontece? O Senhor Jesus, meus irmãos, que é o cabeça do homem, Deus é o cabeça do Senhor Jesus, o Senhor Jesus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Né? Mas como forma a palavra fala, tudo vem de Deus. Então é mandamento do Senhor Jesus a mulher se cobrir com o véu. Então quer dizer, a mulher que não cobre a cabeça, por causa de opinião, porque ela disse, eu acho que Deus não vai ligar. Será assim, meus irmãos? Deus vai pegar o acho dela, o pensamento dela e perdoar? O capricho dela, o acho dela, ele vai ficar, meus irmãos, do lado da palavra dele, do lado da palavra, do lado da palavra. A palavra dele, ele vai honrar a palavra dele. Ele não vai ficar com o meu pensar, o pensar de alguém, não adianta. Porque se vamos imaginar, meus irmãos, se as irmãs falam assim, dessa forma, eu acho que se eu orar, Deus me ouve. Agora, então eu posso também usar eu como homem, nós, varão, pode também usar a mesma tese e dizer assim, aqui está pedindo para usar, aqui está pedindo para o homem usar não usar a cabeça coberta, mas eu vou usar chapéu. Eu vou usar o chapéu, não tem problema, eu vou ficar assim mesmo. Meus irmãos, você acha que Deus vai aceitar a opinião e jogar a palavra dele fora? Não, ele vai honrar a palavra dele, meus irmãos. Porque veja só,
o meu acho, não é lixo. O meu acho, o nosso pensar é lixo. O que tem que prevalecer é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor Jesus tem que prevalecer. Ele vai honrar a palavra dele. Ele não vai, ele não vai engolir o argumento do homem. Ele pode perdoar se você estiver fazendo sem pensar, entendeu? Outro detalhe que fala. Agora, em detalhe interessante, o segundo é agora. Os teólogos falam, muitos homens que se dizem pastor, falam assim, era costume. Irmão, costume. Costume, irmão. Costume, meu irmão. Então a Bíblia agora está ensinando costume? A Bíblia agora ensina costume, não. A Bíblia, se você vê agora de Gênesis, Apocalipse, ela não ensina costume, ela ensina mandamento. Quando tem narrações de costume, dizer que alguém estava usando sandália, é diferente. Mas quando fala assim, use sandália, é outra coisa. Não tem nada a ver. Muito cita lá em Gênesis 38, no verso 15, que fala que Tamar cobriu o rosto e Judá foi se encontrar com ela. Ali uma narração vamos ver, uns quase 4.000 anos atrás. Ali não tem nada a ver com o novo. O novo não pode se mexer em nada, que é a nova aliança. Então, meus irmãos, então não tem como. Não tem como. A Bíblia no Novo Testamento nunca ensinou, nem no Velho, quanto mais no Novo, não ensina costume, ensina mandamento. Então não era costume. E essa tese daqui do 15, você pode ver no primeiro versículo de Coríntios. Aqui, meus irmãos, mas que eu estou lendo aqui, é Coríntios 11. Mas no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo já deixou bem claro como que seria. Olha só, eu vou ler um pouco aqui, depois eu vou voltar um pouquinho, viu? Olha o que fala o verso 4, verso primeiro, tá? Logo no primeiro fala, olha só. Olha só, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Olha só, tá vendo, meus irmãos, como o negócio é bem fundo, bem profundo, ó. E o irmão Sóstenes, foi ele e o irmão Sóstenes. Olha, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como, tá vendo? Como todos os que têm Vou repetir aqui, meus irmãos, para vocês entenderem. Chamados santos, com todos os que em todo o lugar, tá vendo? Em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tá vendo? Senhor deles e nós. Olha só que interessante, meus irmãos. O próprio cabeçalho diz, em todo lugar. Quer dizer, então, eu já tenho respondido para alguns irmãos, que eu já tenho, o Senhor já tem me dado, eu pregar essa palavra. Será assim? Aqui está falando logo no cabeçalho que em todo lugar, a Bíblia está falando em todo lugar, né? Está aqui no cabeçalho, no primeiro verso, já fala, era para a igreja de Corinto, está falando em todo lugar, no planeta Terra. Se nós morar na Lua, tem que obedecer essa palavra. Não tem como ser só para a igreja de Corinto. Não tem como, isso aí não tem lógica. Então, e fala que invoca o nome do Senhor Jesus, Deus deles e nós. Então, só eles que invocam o nome do Senhor Jesus, só eles que invocam lá. Nós não invocamos, as próximas gerações. E aqui diz o que? Agora voltei para o 11, viu? Voltei para o 11 agora. Aqui diz o que? O 11 também, por causa dos anjos. Só tem anjo também, só na igreja de Coríntios. Interessante. Então, essa palavra já derruba os teólogos. Você é teólogo agora. Fala lá em Tito, pode ler lá em Tito, meu irmão. Tem só 3 capítulos. Fala lá que o herege, ele está pervertido. 3 coisas fortes. Pervertido, peca e está em si mesmo condenado. E o herege sabe. Todo mundo não, mas os que estudam, que sabem o que é heresia, todo teólogo sabe. O herege é o que prega contra essa doutrina. Então, meu irmão, pare de pregar essa mentira, meu irmão. Pare de pregar essa mentira e dizer que era só para a igreja de Corinto. Se você não quer usar, não use, meus irmãos. Mas não vá contra essa palavra, não. Aí daquele que vai contra a palavra do Senhor Jesus, meu irmão. A nova aliança é muito forte. Então, meus irmãos, pare com isso, meus irmãos. Tá vendo? Isso é um conselho que eu te dou para você, tá bom? E vocês, meus irmãos,
minhas irmãs, que é de oração. Guarde essa palavra. Se seu ministério não usa, use em casa o véu. Ou vá do ministério que use essa, guarde essa palavra. Não queira agradar o homem. Não adianta você querer agradar o homem. Alguma irmã que é de alguma denominação, um ministério que usa o véu, né? Vá visitar, vá fazer a vontade do Senhor, né? Não tem como, se lá não tem como, vai fazer a vontade do Senhor Jesus. Não vai fazer a vontade do homem. O Senhor Jesus é nosso pastor, irmão. Nada nos faltará. Então o homem não vai salvar. O homem que se diz pastor não vai salvar você. Não vai salvar, ele não vai salvar nem ele. Não tem como, né, meus irmãos? Então, e a terceira coisa é, meus irmãos, a terceira e uma coisa dentro desse contexto é, eles dizem também, interessante também, muitos argumentos. Eu abordei 3, mas tem muitos argumentos. Fala, outros são assim, é de cada igreja. Aí é complicado, meus irmãos. É muitos argumentos. É muitos argumentos que eu vejo, escuto. Vejo de longe, escuto de perto, né? Muitas vezes a gente tá aqui ouvindo uma pessoa falando ali, ouvindo, né? Vendo e ouvindo, né? Não é isso, meus irmãos? Falam assim, cada igreja tem sua doutrina, certo? Cada igreja tem sua doutrina, mas será assim se a Bíblia fala? Meus irmãos, se você for olhar aqui derruba uma tese de dizer essa parte, porque olha, os santos apóstolos e Paulo, o apóstolo Paulo, meus irmãos, você que está ouvindo esse vídeo, meus irmãos, olha só, o apóstolo Paulo, tudo que ele fazia tudo com harmonia. Ele tinha harmonia com os santos apóstolos, João, Pedro, Marcos, Tiago. Ele tinha a harmonia. Ele não fazia, além do Senhor Jesus revelar a ele, né, pela palavra, ele tinha harmonia. Meus irmãos, o tempo é pouco, mas eu vou explicar. Para o vídeo não ficar muito longo. Lá na epístola de Pedro, ele fala ele comenta a epístola de Paulo e fala lá assim, já no final de Pedro, não lembro agora, mas é em Pedro, no final das epístola de Pedro fala, o nosso irmão Paulo, ele foi revelado assim como foi o que foi dado, lógico, pelo Senhor, e diz assim lá, os indoutos, a pontos difíceis de entender, que os indoutos distorcem para a sua própria condenação. Como aí lá comenta, o próprio epístola de Pedro fala assim, fazem para a sua própria condenação. Interessante, olha só, o Pedro falou isso aí, tanto ele estava sabendo, como o Senhor deu que ele escrevesse pelo Espírito Santo, para que sabia que iriam distorcer as cartas de Paulo, as santas cartas, porque não era uma carta normal, eram as santas cartas de Paulo, as santas epístolas de Paulo. Então, o Senhor já sabia que iriam distorcer. Por exemplo, uma das coisas que distorce a epístola de Paulo é a parte de Coríntios 14. Coríntios 14 fala no verso 34 e 35 que a mulher não deve pregar na igreja. E eles, mais uma vez, eles distorcem. Mas era naquela época. Então, de novo distorce. Então, esse já foi profetizado. Lá o apóstolo Pedro também, usado pelo Senhor, falou que eles iriam distorcer. Mas tem um aviso logo embaixo. Pode ler lá em Pedro. Lê Pedro inteiro. Fala lá. Eles vão distorcer para sua própria condenação. Diz até assim, lembrei aqui, mais um detalhe, fala assim, e a sua sentença não dormita quer dizer, não dorme, não demora, não é? Então, meus irmãos, é muito importante guardar as cartas de Paulo. Por exemplo, hoje eu falei só da parte do véu, mas as próprias denominações que estão contra essa palavra estão falando sobre o dízimo, que o dízimo está em vigor. Também em Hebreus 7, do primeiro verso ao 18, fala de dízimo várias vezes. E no verso 18 fala, o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Abrogado, meus irmãos, é abolido, é anulado. Quer dizer, aí eles daqui a pouco já vão ver que não tem mais argumento, vão dizer que era só para os hebreus. Vamos dizer só para Coríntios. Então, meus irmãos, não adianta, meus irmãos, não param em pé. Não adianta, meus irmãos, que está dentro da Santa Escritura, principalmente no Novo Testamento. É mandamento, não adianta. Sobre o ósculo santo, também está aqui também. Meus irmãos, é muita coisa. Aí, para encerrar, meus irmãos, interessante. Deus abençoe por vocês.
ouvir esse vídeo, eu quero falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Teve uma irmã, eu pregando a muitas irmãs já, muitas irmã, fala assim para mim, meu irmão, me fala uma coisa, irmão. Me fala uma coisa, se eu não orar o véu, se eu não orar e não usar o véu, será se isso vai incluir na minha salvação? Meus irmãos, aí eu tenho que responder dentro da palavra. Aqui não fala realmente, aqui não fala. Porque se eu falasse que isso inclui, eu estou pecando. Mas veja só, meus irmãos, mas aqui não está mandando a mulher cobrir com véu? Aqui também não está mandando o homem não cobrir a cabeça? Aí eu respondi para ela dentro da palavra, meus irmãos. Sabe como que eu respondi para ela? Respondi assim, olha só, irmã, eu vou te responder você dentro da palavra. A Bíblia fala para nós homens não cobrir a cabeça. Eu respondi para essa irmã. Bem umas 4 já, que eu lembro. Eu falei para ela, eu vou responder para você dentro da palavra. Então, aqui fala, para o homem não cobrir a cabeça. Ou seja, com chapéu, com boné, ou com touca, né? Ou com capacete, como eu falei há pouco. Ou com um véu. Será assim, mandade? Vocês estão me vendo agora. Eu posso me cobrir com um véu? Isso seria um absurdo, né, meus irmãos? Seria um absurdo eu me cobrir com um véu. Não tem lógica, meus irmãos. Aí imagine se a palavra fala para o homem não cobrir a cabeça, eu vou cobrir. Então o que acontece? Aí eu falei para ela, irmã, como lá tá falando para o homem não cobrir a cabeça, se eu teimar, se eu ficar com aquele e cobrir minha cabeça, será se o Senhor lá na frente, o Senhor não vai me cobrar, não? Da mesma forma é a irmã, se a irmã fica orando sem véu, e a oração da irmã, como é que está sendo? Então, meu irmão, pensa nisso, a desobediência, agora tem uma coisa certa, a desobediência leva ao castigo eterno. Então tem coisa, irmão, que não tem escrito, mas tem uma pista, tem um destrinchar, um desenrolar da palavra que a gente vê que não é bom. Não é bom, meu irmão. É um mandamento do Senhor usar o véu. Então, não é bom. Como é que a pessoa faz de propósito? E pior disso, você carregar uma mentira e dizer que o cabelo da mulher é o véu, que é mentira. O cabelo da mulher foi dado em lugar de véu para não cortar o cabelo. Então, quer dizer, voltando no 15 aqui, fala assim, o 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Quer dizer, para ela não cortar o cabelo. Para ela não cortar o cabelo. Então, além dos irmãos, não só as irmãs, as mulheres, mas os irmãos, com suas esposas, com suas filhas, carregar a testa que o cabelo da mulher é um véu. Irmão, você tá mentindo, irmão, contra a palavra do Senhor Jesus Cristo, irmão. O nosso Salvador, seu Salvador. Você está mentindo contra a palavra. Você está mentindo. Olha, tá falando que foi dado em lugar de véu para a mulher não cortar o cabelo. A mulher não cortar o cabelo. Por exemplo, irmão, o Senhor me deu de entender uma parte interessante. Por quê? Quando a mulher tem, por quê? Quando a mulher ela tem câncer, que o cabelo dela cai todo, o que a mulher faz? Pensa aí, meus irmãos, interessante. Olha como essa palavra vai do encontro que o Senhor me deu. Irmão, eu estou revelando que o Senhor me deu. Quando a mulher dá câncer, que cai o cabelo, fica rapado, fica curtinho o cabelo, fica tipo pelado, o que ela faz? Ela pega, uma primeira coisa que ela faz é colocar um véu, um lenço ou um véu na cabeça. Então, você vê que o cabelo, quando é caído, o véu fica em lugar de cabelo. Então, quer dizer, você vê que tem a lógica dessa palavra, tem a lógica no dia a dia, porque a mulher não pode ficar com a cabeça rapada. E a mentira é tão grande, meus irmãos, dessa palavra, a mentira é tão grande contra essa palavra, a mentira é tão grande contra essa palavra, é contra essa palavra. A mentira é tão grande que, meus irmãos, veja só, diz que o cabelo da mulher foi dado, o cabelo da mulher é véu, em lugar de véu para orar. Não é verdade, porque veja só, essas mulheres da África, no Brasil também tá cheio de mulher que tem o cabelinho curto, e aí como é que fica? Essa mulher não tem cabelo, cabelinho sarará, cabelo ruim, a genética. Deus esqueceu do véu dessa mulher? Não tem lógica, meus irmãos. Deus não faz nada perfeito, não faz nada imperfeito, né? Deus só faz as coisas perfeitas, não é, meus irmãos? Deus não faz nada imperfeito. Como é que o Senhor vai mandar usar a orelha se eu já nasço com minha orelha? Como é que Deus vai usar a mão se eu nasço com minha mão? Como é que Deus vai mandar usar, se a mulher já nasce com o cabelo comprido,
e Deus vai mandar a mulher usar cabelo comprido. Não tem lógica. E aqui fala, desde quando Deus fez o mundo, a própria natureza ensina que Deus não para a mulher usar cabelo curto. Então Deus faz as coisas perfeitas. Deus não faz nada imperfeito, tudo perfeito de Deus. E não há na palavra palavras torpes, não é, meus irmãos? As palavras tudo encaixada, tudo tem harmonia. Então eles dizem também, nos outros evangelhos também não tem, meus irmãos. Tem coisa que só foi feita depois da morte do Senhor Jesus, que ele foi elevado ao céu. Isso aqui foi feito depois que o Senhor Jesus foi para o céu. Não tem lógica, eles só querem do jeito que eles querem. Mas esses daí que é o mesmo que estão cobrando dízimo, estão explorando as pessoas, meus irmãos. Isso é uma mentira. Olha, meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Perante a Bíblia, a falta do uso do véu, nos cultos principalmente, que é onde tem a reverência por causa dos anjos, a autoridade do Senhor Jesus. A falta dele é uma falsa doutrina. É uma falsa doutrina, meus irmãos. Uma falsa doutrina. Você não pode. Aí hoje o Senhor me deu algo na minha mente. Eu comparo essa mesma coisa igual os judeus. Os judeus, eles mandam, os judeus que guardam, tem uns judeus, irmão, que eles, uma parte dos judeus que ele crê no Senhor Jesus, mas já manda as mulheres usar o véu, outras partes também não crê no Senhor Jesus, manda as mulheres usar o véu, olhando para as cartas de Paulo, mas eles mesmos cobrem a cabeça nos cultos. Olha que coisa heresia. Eles não erram por causa das mulheres. Que interessante, mas eles mesmos cobrem a cabeça, ou seja, eles também estão errados, eles não podem cobrir a cabeça. E aqui no Brasil não. E outros países também. No caso, as mulheres não cobrem a cabeça. As mulheres não cobrem a cabeça, também o homem não cobre. O homem não cobre a cabeça, também a mulher não cobre. Ou seja, os homens estão certos aqui no Brasil e as mulheres não estão cumprindo a palavra aqui de Coríntios 11, o Santo Apóstolo Paulo, irmão. Santo Apóstolo Paulo, não estão cumprindo. Não estão cumprindo. E os judeus eles pregam que a mulher deve usar o véu. Você vê lá no Oriente, lá do lado do Paquistão, da Europa, não é verdade? As mulheres cobrem a cabeça com o véu, mas eles mesmos não cobrem, ou seja, é ao contrário. Mas tem igreja aí que nem daquele falso apóstolo Valdomiro, que ele já está orando com chapéu, ele é um herege. E sem se falar que outras denominações que manda guardar o sábado é uma falsa doutrina também, porque o Senhor Jesus ele cancelou o sábado. Está escrito lá em Colossenses 2, do verso 12 e 17. Colossenses fala lá que ele cancelou o sábado, lua nova, dia de festa, né? E ao sábado ele cancelou. Então tá falando, também ele fala, o Senhor Jesus fala assim, que se seu boi cai no sábado você não vai trabalhar, porque no sábado, então é uma falsa doutrina. Sábado também, não é, meus irmãos? Nós estamos na graça, tudo é de graça, meus irmãos. Nós temos que pagar nada, nós temos que amar o próximo como a ti mesmo. E amar ao próximo é pregar a verdade. Não adianta, meus irmãos. Não adianta pregar mentira, que um dia nós vamos dar conta. Eu estou pregando a palavra, meus irmãos. Essa palavra aqui, meus irmãos, não pode ser jogada fora, não. Entendeu? Tem que ser cumprida. Então, que nem eu falei, meu irmão, dentro do contexto. O contexto é isso aqui. O contexto, irmão, é dentro da Bíblia. Não adianta. O contexto, meus irmãos, não é pegar livro de teologia lá, dali e vir trazer para cá, não. Não tem como. Isso aí não tem lógica. O contexto é dentro do capítulo. Ele sempre lê verso isolado. Então, nós não podemos usar aqui, o véu é o cabelo da mulher, tanto faz como tanto fez. Não, então, por que... Agora, esses daí que defendem, manda eles usar o véu para orar. É um absurdo. Eles não vão orar, eles sabem que não pode. Porque obedecendo a palavra. Então até um católico, se vai para a igreja de chapéu ou de boné, vai de touca, tá frio, a gente, assim que já na igreja, nós tira o boné, o chapéu, tira a touca, porque senão nós não podemos, o capuz, né? O capuz também, nós não podemos tirar. Nós não podemos entrar na igreja, nós homens, o varão não pode entrar na igreja com a cabeça coberta. Agora a mulher não, a mulher já pode cobrir a cabeça com o véu. Olha que como o Senhor Jesus é maravilhoso, irmãs. O Senhor Jesus pediu para a mulher cobrir com o véu. Ele não poderia mandar cobrir com um pano de saco, alguma coisa, mas é um véu, mas bonito um véu, uma mulher. É tão bonito, né, irmão? Sensível, né? Coisa mais delicadeza. E minhas irmãs, use essa palavra, coloca em prática, vá para o ministério que use essa palavra. Faça uma visita, meus irmãos, na Congregação Cristã no Brasil. Vá fazer uma visita. Ou use o véu em casa, meus irmãos.
Ou obedeça a palavra, coma e beba essa palavra, porque diz assim, coma e beba por causa que a sua jornada é longa. Então, minhas irmãs, Deus abençoe por esse vídeo, viu? Confere bem a Santa Escritura, pense nisso. É uma mentira dizer que véu da mulher é o cabelo. É uma mentira, está dizendo que foi dado um em lugar de véu para a mulher não cortar o cabelo. Não é isso? Então, porque a mulher, como é que a mulher vai colocar uma coisa que ela já nasce com aquele cabelo? Corta-se ou rapa-se, que ponha o véu. Então, quer dizer, perde toda a lógica de dizer, quando eu fui a primeira vez ler essa palavra, eu fiquei um pouco em dúvida. Quando eu cheguei no 15, o Senhor Jesus me deu, irmão. Eu falo para você, que o Senhor Jesus me deu, meus irmãos. Eu entendi que o véu aqui do 15 não é o mesmo véu do 6, do verso 6. O véu do verso 6 é o pano mesmo, aquele paninho fino. O verso 15 significa o cabelo para a mulher não cortar o cabelo. Desde quando eu, mais de 20 anos que eu, 20 anos que eu tô gravado essa palavra, eu entendi. Então não é a mesma coisa, mas então você tem que imaginar que você tem que ler todo o contexto. Você não pode se apegar só no verso só, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, faça uma visita, meus irmãos. E leia mais a Bíblia. Não vá ler todo o contexto, meus irmãos. Não vá no que o líder fala, não. Tá bom? Deus abençoe por tudo, tá? E a paz do Senhor Jesus Cristo, que não cobra dízimo. Isso é importante. Outro vídeo eu vou gravar sobre essa parte também. E o Jesus Cristo verdadeiro que mandou essa palavra esteja convosco para todo sempre. Amém. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Tá bom?